hoje hoje é quarta-feira, né? Então é um dia especial. Aqui a gente tem o nosso melhor e eu já estou em contato com o Estevão. Estevão, boa tarde. Boa tarde, Dili Zago. Satisfação estar aqui com você novamente. Igualmente, primeira vez que a gente se encontra aqui nas telinhas, né, Estevão? Então, um prazer compartilhar a telinha com você. Sim, senhora. E hoje tem coisa legal, Vamos né? lá. Entrego o comando para você, Estevão. Sim, senhora. Então, olá a todos. Estamos aqui para mais uma vez o nosso melhor. É o meu melhor, o teu melhor, fazendo o nosso melhor. Que é esse programa que traz boas notícias, que traz notícias às vezes que a gente fica um pouco triste, mas a gente procura ver o lado positivo de tudo. E hoje a gente está trazendo aqui, o tema de hoje é a habitação de interesse social, né? Em poder morar bem, pagando menos, com um preço mais justo, né? Mas nós vamos começar o programa fazendo uma homenagem, um reconhecimento a um homem que faz parte da história de Goiânia, da história de Goiás, que é Iris Rezende, nosso amigo Iris Rezende, que fez ontem a sua passagem. A gente até fez um texto sobre isso, que a gente quer compartilhar com vocês aqui. O Iris é um homem público, um homem que começou sua carreira com apenas 16 anos como vereador em Goiânia, né? E ontem chegou o momento dele descansar, né? A gente colocou até faz parte do cenário, sendo reconhecimento faz parte do cenário. E o reconhecimento com o Iris é nesse sentido de uma pessoa que viveu a vida dele muito dedicada a pensar na melhoria do que é público, né? Então ele começou muito cedo, nasceu em Cristianópolis e logo com 16 anos vereador. Ele foi 4 vezes prefeito de Goiânia, governador do estado, foi também ministro da Fazenda, da Agricultura, ministro da Agricultura, né? Então, assim, um homem que teve sempre um olhar na frente. Poderia dizer, uma das habilidades ou das virtudes dele é coragem. Sempre foi uma pessoa de muita coragem, de muito trabalho, né? Então a gente até colocou num texto que a gente escreveu essa semana: o homem trabalho descansou. Porque Iris era trabalho. E eu até tive uma vez conversando com um amigo meu, que foi secretário dele, ele dizia: Estevão, o Iris, quando ele nos convida para ser secretário, já é assim, não tem feriado, não tem final de semana, tem que acordar de madrugada. Topa? E assim é o ritmo dele. Ele está vendo algumas fotos aí de participações dele com a gente no CODESE, que é um parceiro nosso do programa. E ele foi, né, o primeiro presidente de honra do Conselho, nosso Conselho CODESE, desse Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável, Estratégico de Goiânia. E quis a vida, a dança da precisão do acaso, de que quem estava agendado para fazer a entrevista com a gente hoje aqui é o nosso querido Renato Correia, né? Renato Correia, amigo nosso, e foi o primeiro presidente do CODESE quando iniciou-se o CODESE, e o Iris foi o primeiro presidente de honra. Então eu quero trazer já aqui o Renato para participar com a gente. Antes da gente entrar no tema, Renato, vamos falar um pouquinho do Iris, né? De como que foi esse momento que você teve a oportunidade, o merecimento de estar mais junto com ele. Seja bem-vindo, Renato. Olá, Estevão, amigo, Dili. É um prazer estar aqui novamente, né? Acho que você abordou com felicidade o tema, né? Uma tristeza perdermos o Iris Rezende, né? Poderia ter estado conosco mais tempo, mas um homem em trabalho que produziu tanto ao longo da sua vida e deixou inúmeras obras, inúmeros marcos, né? A missão dele estava cumprida faz tempo e eu acho que Deus quis levá-lo para perto dele, né? Então, é um prazer estar aqui. Acho que a gente tem muita história bacana relacionada ao CODESE, à cidade, para lembrar do Iris e para aprender com ele e, com isso, a gente poder entregar uma cidade melhor para os nossos filhos e netos. Assim, meu pai costumava dizer assim que a Terra é um grande aeroporto, né?
uns aterrissando, outros levantando voo. Chegou o momento dele de levantar o voo, como que é o destino de todos nós. Quando a gente chega, todo mundo já tem a passagem de volta, né? Já tá compra essa passagem de volta. Agora eu até falo assim, que ele fez esse voo assim, com uma consciência tranquila, acredito, porque foi a pessoa que procurou fazer o melhor dele o tempo todo que ele estava por aqui, né, Renato? Me fala aí alguma coisa que você lembra dessa história do Codésio com ele, que você acha que é interessante a gente trazer para esse momento aqui. Não, bacana. Eu acho que é isso. Homenagear o Íris é lembrar dele, lembrar dos feitos e a gente falar disso, né? Para que as pessoas possam ter ideia do quanto ele fez pela nossa sociedade, né? Um pouquinho antes de começar, eu estava relembrando aqui, e a gente é muito ligado à área de habitação, né, do desenvolvimento urbano, de dois grandes marcos. A Vila Redenção, em 1965, foi fundada pelo Íris Rezende. Ele foi cassado e, na volta dele, em 1983, ele teve aquela ideia fantástica de fazer 1000 casas num dia, saiu no programa fantástico, Show da Vida, né? E ele realizou a Vila Mutirão. A Vila Mutirão entrou no livro de recordes, né? Construção de 1000 casas num dia só. Coisas bem lembrado, né? Bem lembrado, né? Isso eu estou falando de 2 obras de impacto, né? Fora inúmeros viadutos, né? Pontes, asfalto, né? Ele era um homem que olhava muito a necessidade básica do ser humano, né? E se dedicou a, com o poder público, trazer esses benefícios para a sociedade. Tive um fato muito interessante na época da presidência do Codésio, logo que ele foi eleito, nós viabilizamos a ida dele a São Paulo no encontro chamado Comunitas, onde a Fundação Dona Ruth Cardoso organizava ali, vamos falar, palestra para que os políticos se atualizassem, percebessem a direção que a sociedade queria, tal, e tive a oportunidade de levá-lo. E ao chegar a um hotel em São Paulo, eu vi o porteiro tremendo nas pernas, e assim, não estou acreditando que é o senhor que está aqui. Não estou acreditando, o senhor é o Íris Rezende. E começou a chorar, né? Então, isso eu não vi 1 ou 2 vezes, não. Muitas vezes que a gente estava junto, as pessoas se emocionavam de conhecer o Íris. Então, ele é um cara que realmente impactou, uma pessoa que impactou muito a vida das pessoas para o bem e merece todas as homenagens. Sem dúvida, na minha opinião, o maior político do nosso estado, um dos maiores do Brasil, né? Não convivi com Pedro Ludovico, não tive oportunidade, né? Eu sou dessa geração. Para mim, ele é o maior político de todos os tempos aqui, realmente conseguiu impactar, fazer e deixar muita lembrança boa para a gente. Então, assim, eu acho que assim a gente deixa essa singela homenagem, né? Queremos fazer outras, mas é a gratidão a Íris Rezende, a toda a sua história, e nossos sentimentos à dona Íris e aos filhos, meus amigos, Cristiano, Ana Paula, Adriana, que eles possam se encontrar com a força da conformação em todos nós, né? Que a vida é assim mesmo, que a gente possa ficar com o legado e com as boas obras. Tem um caso, rapidamente também, um caso muito interessante dele. Eu fui, você sabe, Renato, a minha primeira formação foi educação física, e eu fui professor dos meninos, do Cristiano, da Ana Paula e da Adriana. E uma vez eu fui fazer uma corrida, estava machucado, eu ia só caminhar, mais de leve, que o amigo meu me chamou, mas cheguei lá, elas estavam lá e o Íris ia correr. Aí eu disse, vamos com a gente aqui. Eu comecei conversando com elas, aí fui correndo com elas ali no começo, e o Íris indo. Aí eu fui, eu vou dar um trotezinho, se eu estou machucado, eu vou dar um trotezinho. Enquanto o Íris está indo, eu vou aqui. Quando ele caminhar, eu vou caminhar junto com ele. Aí foi 1 quilômetro, ele continuou 2, eu já com a dor, assim, 3, depois ele não vai descansar. Cheio de gente em volta, né? Segurança e os papagaios de pirata, né? Em volta dele. E aí, quando que o homem correu 5 quilômetros, eu tive que dar um jeito, isso não é possível, eu tenho que correr, né? Porque se ele está correndo, eu tenho que dar conta. Então, foi um capítulo interessante que eu tive com ele, de ver ele mesmo, a idade dele, cuidando da atividade física e persistente, se cuidando para poder estar em condição de cuidar dos outros. Então, isso para frente, Renato,
E vamos para o nosso tema de hoje, a habitação, que também, coincidentemente, é uma das grandes bandeiras dele, né? E nós estamos alinhados hoje com o ODS 10, que é redução das desigualdades, que é esse o objetivo da ONU, né? E a gente está falando sobre habitação. O Brasil tem hoje um problema habitacional histórico, né? A moradia precária traz consigo indignidade ao ser humano e riscos à saúde, à vida de quem vive em moradias irregulares e sem condições básicas, né, de saúde. Além disso, uma série de problemas para a cidade como um todo, como a falta de infraestrutura, saneamento, iluminação e transporte. Ao longo da história recente, a gente viu aí melhorias, ideias, inovações, né? Por exemplo, o Iris mesmo fez isso lá no começo. Tivemos esse programa Minha Casa, Minha Vida. E agora, agora eu te pergunto, isso está sendo suficiente? Como é que está o cenário da habitação no Brasil e em Goiânia? Renato? Estevão, é um problema social muito grande, de dignidade. A gente tem que enxergar a habitação como a dignidade do ser humano, né? Habitação precária, como você disse, ou não habitação, muita gente às vezes fora de casa, ao relento, é realmente uma questão que a gente precisa olhar com muito cuidado. Tem sido feito, tem sido tentado muitas soluções, né? No passado, as Coabs, mais recentemente o programa Minha Casa Minha Vida, convertido em Casa Verde e Amarela. Eu vou dar aqui, esse foi um esforço relevante, esse programa é um dos melhores programas do mundo de habitação, mas o Brasil, pelo número populacional, pela renda das pessoas, pela condição econômica, é um desafio enorme. Vou te dar alguns números. Quando lançou o Minha Casa Minha Vida, o déficit habitacional era 6 milhões de habitações, né? 10 anos depois, ou quase isso, né, que lançou lá em 2009, nós estamos em 2021, então um pouco mais de 10 anos, vou arredondar 10 anos aqui para a gente facilitar alguma conta, o déficit é de 6 a 7 milhões de habitações. Então, tudo que foi produzido, e foi produzido 5 milhões de habitações nesses 10 anos, 500 mil por ano, e nós não conseguimos reduzir nominalmente o déficit. Reduz-se proporcionalmente, às vezes cai 1%, 2%. Quando a gente traz isso aqui para a região metropolitana de Goiânia, de 2016 a 2019 foram produzidos 100 mil habitações. 100 mil. Em 4 anos. 25 mil por ano. O nosso déficit habitacional era de 69 mil habitações na região metropolitana, caiu para 68 mil. Em que pese a gente ter produzido 100 mil habitações, caiu apenas 1.000 no déficit. Nós temos, nessa região metropolitana, algo em torno de 900 mil domicílios, para você ter uma ideia, existentes, né? Depois dessa produção desses 100 mil, era 800 mil, foi para 900 mil domicílios. Então, o que mais nós podemos fazer e por que a gente não consegue avançar na redução do déficit habitacional nominal, né? Existe uma faixa da população de 0 a 3 salários mínimos que não conseguem alcançar o programa Casa Verde e Amarela. Tem sido feito esforços na área federal de mudar a curva de subsídio, que é conceder um pouco mais de subsídio para quem precisa mais, Nordeste, Centro-Oeste, menos no Sudeste, porque as rendas são bastante díspares, mas pode ser feito muito mais. E aí o CODESE, né, que é o nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico da região de Goiânia e região metropolitana, percebeu com essa experiência dos vários players do mercado que temos alguns gargalos que podemos tratar em parceria com o governo municipal, eventualmente estadual e federal, para que a gente possa permitir o alcance dessas pessoas com menor renda à aquisição da casa própria. Basicamente, esse é o projeto de habitação de interesse social do CODESE. Hoje eu estou coordenando, agradeço muito o nosso presidente Carlos de ter me convidado para isso. E eu diria que é um programa não de habitação de interesse social, mas
de inclusão social. É um programa de habitação para inclusão social. Melhor ainda. Melhor ainda. E é isso que a gente desenvolveu. Aí eu tenho muita coisa para falar, não sei como é que você quer. Onde você quer que comece? Nós temos mais uns 10 minutinhos aqui, 10, 15 minutinhos aqui dessa vez, tá? Mas a gente pode fazer outros momentos. Então, vou fazer umas perguntas e aí você procura ser bem objetivo. Mas você, como você é engenheiro, né, e foi também presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás, né, ADM, e está ligado também vice-presidente da Seduscom hoje, né, Renato? Hoje, sou vice-presidente da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e do Sinduscom Goiás, né, também. A CEBIC também, né? Estou com duas vezes. Eu ia ficar meia hora aqui para falar o tanto de coisa que você assume, não sei se você dorme. Dorme, né? Pouquinho, mas dorme. Renato, me fala aí, o que é que tem hoje de novidade em termos de legislação que está sendo trabalhado para poder facilitar as pessoas de baixa renda poder ter um acesso à moradia, e principalmente aquela ideia que eu vi uma vez você falando sobre mais próximo do centro também, né? Eu acho que isso é o grande lance, que a gente não ser tão longe de onde a pessoa trabalha, né? Exatamente. Nós fizemos esse estudo, encaminhamos uma proposta de legislação ao prefeito Rogério Cruz, que nos recebeu muito bem, né? O secretário Arthur, o secretário Valfran, toda a equipe da CEPLAN, que teve oportunidade de contribuir com ideias também, aliado ao segmento empresarial, né, e consultas à Caixa Econômica Federal, nós fizemos a seguinte análise: como reduzir o custo para dar acesso a quem tem menos renda, utilizando o programa Casa Verde e Amarela. Nós identificamos o terreno como primeiro ponto a ser atacado, a burocracia e as taxas de prefeitura e órgãos como segundo ponto, e terceiro ponto, a própria construção, como permitir menor custo ali na construção. O plano diretor de Goiânia, em suas áreas de adensamento básico, que é a maior parte das áreas existentes em Goiânia, ela tem uma característica chamada de adensamento básico. Nós temos as áreas de proteção permanente, que não pode ser feito nada, são ambientais, as áreas de uso sustentável, as áreas de adensamento básico e as áreas de adensamento, de autoadensamento. O que a gente precisa dar oportunidade para as pessoas é na área de adensamento básico, que está dotada de toda a infraestrutura urbana, água, esgoto, energia, comércio, escola, transporte, e que tem um preço que torna a habitação inacessível, nós precisamos reduzir o custo dessa área para essa unidade. Então, o projeto de habitação de interesse social, ele propõe que exclusivamente para habitação de interesse social possam ser alterados os parâmetros de uso do solo das áreas de adensamento básico, transformando uma fração ideal de 90 metros quadrados de terreno por unidade para 30 metros quadrados de terreno por unidade. Só aí você cai 2/3 do preço do terreno para a pessoa que vai comprar, né, a unidade. Então, isso é muito importante, é o primeiro pilar para a redução de custo. O segundo pilar notadamente, existe hoje uma tendência de menor utilização de veículos por todas as pessoas, né? A gente precisa usar menos o veículo individual e mais transporte público, bicicleta e outras alternativas por questões ambientais e culturais. Mas estudos feitos em habitações de interesse social já executadas mostram que as garagens disponibilizadas, uma garagem para cada apartamento, apenas 30% tem uso depois de 5, 6 anos de ocupação, ou seja, as pessoas não têm o recurso financeiro para ter o apartamento e o carro, não querem ou estão noutra tendência. Então, o que nós temos que fazer para baixar o custo do terreno para quem compra um apartamento? Usar menos garagens por unidade. Então, nós propusemos nessa minuta uma garagem para cada 3 apartamentos. Então, isso nós atacamos o pilar do terreno. O segundo pilar, que é das taxas ou outorgas, a gente propôs que para a prefeitura e órgãos correlatos cobrar apenas 25% do valor de tabela
das taxas de aprovação de projeto, habite-se, licenças ambientais. Por que isso? Se nós conseguirmos ter êxito nessa estratégia, juntando todas essas vertentes de redução de custo, a pessoa vai morar mais próximo ao centro, aos bairros já habitados, e a prefeitura não terá custos adicionais de ir dar o serviço público para essa pessoa a quilômetros de distância, que é o que ocorre hoje. Hoje a gente expulsa as pessoas de baixa renda para outras cidades da região da metropolitana ou para a periferia de Goiânia, porque o custo do terreno inviabiliza o atendimento à renda dessas pessoas. Então, já falei de 2 pontos muito importantes. E o terceiro, e não o último, mas o terceiro ponto importante, porque na sequência vem um quarto ponto, o terceiro ponto mais importante é permitir o código de edificações das várias cidades da região metropolitana, mas queremos começar por Goiânia, que os parâmetros de dimensão dos ambientes que são exigidos no Código de Edificações possam ser atendidos conforme norma de desempenho. Norma de desempenho é a norma brasileira, número NBR 15575, que foi muito estimulada pela Caixa Econômica Federal em 2013, época até antes de 2013, porque ela foi divulgada em 2013, e ela analisa 5 aspectos: segurança estrutural contra incêndio, térmico, desempenho acústico, desempenho lumínico, que é de iluminação. E ela entendeu que, dependendo das dimensões dos cômodos, nós conseguimos fazer apartamentos de 2 quartos menores com o atendimento da norma de desempenho, comparado 10% menor do que comparado com o Código de Edificações de Goiânia. Então, exclusivamente para atender a habitação de interesse social, poderia usar apartamentos 10% menores. Por exemplo, de 45 metros passaria a ser 40, ou de 42 passaria a ser 38, sem perda de qualidade de vida e com custo 10% menor. Então, quando você junta esses 3 fatores, os apartamentos assim, mais baratos que você encontra em Goiânia é hoje 160 mil, por exemplo, de 2 quartos. Você cairia aí 10% a 15% desse preço. Cairia lá para 140 mil, 135 mil. O outro fator, que é utilizar o recurso destinado à habitação da prefeitura, que tem o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que capta outorgas onerosas e outros recursos e fica depositado nesse fundo. Esse fundo, 50% dele tem que ser destinado à habitação. E o prefeito Rogério Cruz já assinou, inclusive, um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional que permite o uso disso através dos contratos do Casa Verde e Amarela e, consequentemente, controle da Caixa Econômica Federal. Então, ele vai estimular a compra desse apartamento, oferecendo ao comprador final um subsídio aí, médio de 20, 25 mil reais. Então, você traz 135 mil para 115 mil o preço final do apartamento para quem só conseguiria comprar um de 160 mil. Então, isso amplia enormemente a quantidade de pessoas que teriam renda para utilizar-se do Casa Verde e Amarelo, né? Então, mais 2 pontos aqui, Daltos, para fechar o raciocínio. Então, são essas 4 atitudes que a gente propõe na legislação. E uma quinta é estimulando a prefeitura para aquele que não tem renda nenhuma, nem para comprar o de 110 mil, que a prefeitura possa fazer o uso da permuta do terreno, assim como faz no mercado privado. Se você tem lá um terreno, você pode procurar uma incorporadora e fazer uma permuta. Eu tenho um terreno que vale 10% dos apartamentos que produz nela lá, né? A prefeitura tem áreas que pode valer de 5, 6, 7, 8, até 10% das unidades produzíveis naquele empreendimento. Ela faz uma licitação, a empresa que oferecer mais unidades pelaquela área ganha a licitação, produz e entrega os apartamentos para a prefeitura. A prefeitura pode fazer aluguel social, ela pode doar uma pequena contrapartida para quem realmente não tem renda, e você traz todo mundo para a proximidade das áreas que têm serviços públicos e não expulsa a pessoa para
para as periferias, né? Então, a hora que você junta tudo isso, realmente é preciso de uma legislação, nós fizemos essa contribuição e a gente espera que ainda esse ano ela seja aprovada para que a gente possa construir e ajudar o prefeito a construir as 15 mil habitações que ele tem como meta no mandato dele. É isso. Oh, que bom saber que está andando e que se o Rogério, que é um parceiro também, está com essa disposição, a gente tem que juntar para poder encontrar essas soluções, né? Agora, me fala uma coisa, como se pensa em enfrentar o preconceito que tem as pessoas que moram, às vezes, em bairros mais nobres, que têm uma dificuldade de receber por perto essas residências mais sociais? Eu me lembro quando o Pedro Wilson fez uns prédios mais perto do centro, né? Como é que vocês estão pensando em administrar esses interesses, né? Eu acho que, vamos falar assim, isso é uma coisa que existe, é real, né? Mas eu acho que nós temos muitas pessoas que entendem que a cidade é para todos, né? Cidade não é para uma elite, né? Mas eu vejo muita mudança também no comportamento das pessoas nesse aspecto, sabe? Eu acho que existe isso, é óbvio, a gente vê um mundo bastante dividido hoje, sou contra, sou a favor disso ou daquilo, né? Mas pense bem, né? Nós estamos fazendo uma oportunidade para que todas as pessoas possam usar a cidade em qualquer lugar, né? E se você pensar na operação, essa pessoa vai chegar mais rápido no trabalho dela, ela vai chegar mais rápido na residência para trabalhar para aquela patroa que eventualmente não queria, o patrão que não queria ali por perto, mas eu acho que assim, isso é fácil de superar pelo benefício, né? Quando a batalha é justa, a gente tem coragem de enfrentar, né? Eu acho que nós vamos enfrentar isso com muita coragem, sabedoria e conseguir demover poucas pessoas que resistem a essa ideia de que a cidade é para todos, né? E existe, com certeza, eu acho que a gente tem que saber compartilhar, né, dividir, porque todo mundo ganha com isso. Inclusive, eu quero saber, em termos de centro, existem hoje áreas centralizadas, mas no centro da cidade, ou próximo ao centro, que tem condição de receber um empreendimento nesse sentido? Olha, o centro de Goiânia, é lógico que tem muito menos possibilidade de lotes baldios, né? Eu não tenho aqui um mapa disso feito, mas existe possibilidades, né, de você fazer uso, às vezes, de residências que já estão sem uso adequado, às vezes inseguras, né? Você mudar o perfil da região em alguns pontos específicos. Por isso que fica para a prefeitura a prerrogativa de aceitar a proposta do projeto de interesse social. Essa pergunta é muito boa pelo seguinte: vamos pegar ali uma região próxima ao Liceu, por exemplo, né? Que se tem a condição de juntar 2, 3, 4 lotes, que existem casas lá, vamos dizer que essas casas estejam já sem condições de uso e que queiram implementar ali 100 unidades. A prefeitura vai, com seu olhar técnico, aceitar ou não a proposta. Fala, não, você quer fazer 100 unidades aqui, mas ela está próxima de um equipamento, vamos falar assim, tombado, esse nós não podemos aceitar, ou aqui não, aqui pode. Então, a prerrogativa não é minha como cidadão obrigar a prefeitura a me dar um alvará, ao contrário, a prefeitura que tem que avaliar se a proposta enquadra no que a cidade demanda. Mas enquadrando, ela tem condições especiais, porque vai ser bom para todo mundo, entendeu? Com certeza. Então é isso. Eu espero ter dado uma contribuição para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, que essas são propostas que já não estão só nas ideias, né? Já está se tramitando, está no processo de articulação, e espero que a gente possa, em breve, estar te trazendo aqui de novo, ou alguém do grupo, para poder comemorar as vitórias. Quem sabe o próprio Rogério Cruz para anunciar, né, essa vitória dessa quantidade de casas que ele tem na meta do governo dele. Renato, muito grato pela sua presença, te admiro, vejo que você precisa que você chegue mais perto, preciso de você mais por perto, para a gente poder ter pautas quentes e colaborar com o nosso melhor aí para que Goiânia, região e o eixo todo, Pirinópolis, Distrito Federal, por onde a gente passar, que a gente possa
provocar esse desenvolvimento sustentável que a gente tanto sonha. Muito grato. Estevão, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui compartilhando essas ideias. Admiro muito o seu esforço e sua dedicação ao CODES também. Você acredita no sonho da gente poder construir uma cidade melhor e estar entre as 10 melhores cidades para se viver até 2033, quando Goiânia completará 100 anos. Né? Essa é a meta do CODES e estamos juntos e dando o nosso melhor para poder chegar lá. Obrigado a vocês, obrigado a todos pela atenção. Nós estivemos aqui hoje com o Renato Correia, que foi o primeiro presidente do CODES, está aí à frente no vice-presidência do SCOM, já esteve na ADEME e instituições nacionais, falando desse assunto tão interessante que é a habitação de inclusão social, que eu gostei mais dessa inclusão, que eu acho que é isso que a gente precisa dar essa oportunidade para todos. Quero agradecer a presença de quem está nos acompanhando e te convidar para nos acompanhar no Spotify. Nós temos lá, viu, Renato, uma lista de músicas Nosso Melhor lá no Spotify ou então no YouTube. E até a próxima semana, quando estaremos novamente aqui fazendo o nosso melhor. Gratidão.